Olá, boa tarde. Dentro de instantes, os senhores irão acompanhar a 39ª sessão ordinária aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Na ordem do dia, um projeto de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de lei de número 97/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que concede poderes ao advogado constituído para autenticar cópias reprográficas nos processos administrativos do município e das outras providências. A data é do dia 28 de setembro de 2022, está em segunda discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, YouTube e também Facebook, ou então sintonizando o canal 48.2 Digital 9 Claro da NET, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro aberto o trabalho presente de sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de excelência em memória das vítimas do Covid-19. Gostaria de saber se o vereador Tinho se encontra aqui na sessão, porque ele estava ali. Convido o Topete para a primeira secretaria. Vereador Alessandro para a segunda secretaria. Registrando a presença do ex-vereador Lalá, obrigado pela presença. Secretário de Esporte Alessandro, obrigado também pela presença, e de todos os munícipes cubatenses e assessores que aqui estão. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Manutenção e iluminação pública da rua José Castro, na Ilha Caraguatá. Manutenção e iluminação pública da rua Real Pereira, na Ilha Caraguatá. Informação sobre a garantia de obra realizada na rua Gino Aldo Trombino, no Parque São Luís. Manutenção e iluminação pública na rua Nicolau Cook, próximo ao número 434, na Ilha Caraguatá. Manutenção na iluminação pública da quadra de society, localizada na rua Moacir Arabã, projeto São José, na Ilha Caraguatá. Manutenção na tela de proteção superior da quadra de society, localizada na rua Moacir Arabã, projeto São José, na Ilha Caraguatá. Manutenção no leito carroçável, no acesso ao bairro da Ilha Caraguatá, na rodovia dos imigrantes. Encaminhe-se. Vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Manutenção da iluminação na Avenida Beira-Mar, número 371, no Jardim Casqueiro, em frente ao 2º Distrito Policial de Cubatão. Manutenção ou necessária substituição de alguns brinquedos do playground na Praça Frei Damião, na Vila Nova. Encaminhe-se.
Vereador Alessandro Donizete Oliveira, implantação de semáforos, seta verde, conversão à direita na Avenida 9 de Abril para a Avenida Nações Unidas, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável da Rua Goiás, perto do Hotel Crisbel, no centro. Manutenção do leito carroçável da Avenida Principal, número 955, em frente à Drogaria Esperança, na Vila Esperança. E composição do poder de compra dos cartões, refeições e alimentação dos servidores do Executivo, início imediato das obras públicas municipais paradas. Encaminhe-se. Do vereador Alexandre Mendes da Silva Topete, substituição de lâmpada de vapor de sódio por lâmpadas de vapor metálico em toda a extensão da avenida principal do Pilões. Substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED na rua Estados Unidos, em frente ao número 508, no Jardim Casqueiro. Reparo, substituição de lâmpadas de vapor de sódio que estão queimadas na avenida principal, caminho São Bartolomeu, próximo ao ponto final do ônibus da Vila Esperança. Remoção da tabela de basquete da quadra de esporte localizada entre a rua José Rodrigues dos Santos e Alaíde Soares de Souza Chaves, no Jardim Nova República. Reparo e manutenção nos playgrounds localizados ao lado do campo da Vila Natal. Instalação de um playground na Unidade Municipal de Ensino, Estado do Maranhão, localizado à rua Júlia Amaro Ribeiro, no conjunto Mário Covas, na Vila Natal. Instalação de um playground na Unidade Municipal de Ensino Maria Rosa da Cruz Maltês da Guarda, localizado à rua Júlia Amaro Ribeiro, número 140, no conjunto Mário Covas, Vila Natal. Instalação de um playground na Unidade Municipal de Ensino, Estado de Tocantins, localizado na rua Ananias Gomes Ferreira, no caminho 2 da Vila Natal. Instalação de um playground na Unidade Municipal de Ensino, Araci Esteves Soares, campus localizado à rua Ananias Gomes Ferreira, número 39, no caminho 2, Vila Natal. Caminhe-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro. O senhor poderia me informar se chegou algum projeto de lei em relação ao suplementar nessa casa para o senhor pautar por requerimento? Negativo. Quer dizer, então, segue o jogo indevidamente, sem justificativa nenhuma, será mexido, então, no fundo de reserva técnica. Só isso, presidente. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de autoria do vereador Topete, subscrito pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, justificar a ausência do Rony, motivo particular. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Justificar a ausência do vereador Wilson Pio por motivo de saúde. Ausência justificada. Senhor presidente, novos vereadores, visando as eleições que serão realizadas no próximo domingo, dia 30 de outubro, tendo em vista que vários munícipes não exerceram o seu direito ao voto por não possuir condições financeiras para realizar o pagamento da tarifa de transporte, pelo fato de votar em bairro diverso aos que reside. Faço exposto o requeiro, observado a formalidade, regimento após ouvido do outro plenário, expedir ofício à empresa de transporte público, expresso fêmea, solicitando a isenção da tarifa do transporte municipal no dia da eleição, o qual seja 30 de outubro de 2022. Requeiro outros 5 cópias do mesmo sejam encaminhados à imprensa local, Sala Dona Melete Cunha, 25 de outubro de 2022. Alexandre Mendes da Silva, vereador do PSD. Em discussão, Palavra, presidente. a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pais, parabenizo o vereador Topete e com esse pedido também fiz hoje, na data, aqui em mãos. Eu já iria falar sobre isso também, protocolei no gabinete do prefeito, justamente porque teve uma orientação do STF, do ministro Roberto Barroso, no sentido de que os municípios podem estar oferecendo esse transporte gratuito para nossos eleitores, nossos munícipes, porque sabemos que muitos deixam de ir no seu local de votação, justamente pela dificuldade financeira em pagar, em arcar com o transporte. Vários municípios já têm realizado, aqui na Baixada Santista mesmo, hoje saiu uma nota do município de Santos, em que também seguiu essa orientação do STF, então está de parabéns, é um posicionamento que Vossa Excelência toma em favor da população cubatense, em que refletiu também o que este vereador protocolou na data de hoje junto ao gabinete do prefeito. Espero e que de fato saia do papel e que ofereça esse serviço de transporte para a população cubatense, até porque na última eleição nós tivemos 21,08% dos eleitores de Cubatão, do nosso município, que não saíram de casa para votar, de abstenções. 21,08% do eleitorado cubatense. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Alessandro.
Senhor presidente, nós vereadores, parabenizar também o vereador Topete pela iniciativa e o Rodrigo também, o vereador Rodrigo também, por ter trocado de sapato com as pessoas que têm dificuldade financeira, têm dificuldade de locomoção, e nada mais justo de, no dia 30, sair de sua casa e ter o direito ao voto e escolher o melhor para o país, o melhor para o Estado. E acho que isso não é prejuízo nenhum, né? Eu acho que não tem essa preocupação do governo municipal em relação a ter esse prejuízo, muito menos a empresa ter esse prejuízo, também porque a cidade, a passagem é alto valor, paga-se o subsídio e paga em dia. E aqui, ao invés de melhoria de transporte, a gente tem redução de carros, né? Porque me procuraram recentemente, vereador, um carro da Ilha Caraguatá, o bairro onde reside o vereador Guilherme Salão, um ônibus do Bolsão 8, um ônibus da Vila Esperança, e a justificativa que eu fiquei sabendo é por não ter demanda. Tá, mas quando tiraram esses 3 ônibus, as pessoas estavam tudo em pé, abarrotadas dentro do ônibus, né? E olha, eu vou deixar aqui um spoiler para vocês. Pode ser que ainda esse ano a gente discuta aumento de passagem aqui. Porque eu já ouvi aí, nos bastidores, o aumento do diesel. Eu acho que já até chegou essa discussão aqui na casa e, mais uma vez, quem sofre é o munícipe. Só no do munícipe. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua a discussão, palavra vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, parabenizar o vereador Topete pela propositura apresentada e dizer que isso é o parlamento trabalhar em comum com o que a sociedade mais precisa. Por outro lado, vereador Alessandro, a questão da empresa nesse final de semana, nesse domingo de eleições, basta a gente olhar o valor que é repassado para ela anualmente. É algo da ordem, nesse momento, de R$ 10.479.600. É um baita recurso, senhores. Basta você olhar que a distância que é percorrida na cidade de Cubatão, você tem os maiores bairros, que a distância que existe maior entre o centro e os bairros é as Cotas, o Jardim Casqueiro, os Bolsões e a Vila dos Pescadores. São os bairros mais longínquos. E o valor que é pago pela passagem pelo município cubatense, ele, nesse momento, não há nenhuma disponibilidade de se aumentar esse recurso. Até porque estamos saindo de uma pandemia onde existe um número crescente de pessoas desempregadas e, mais do que nunca, trazer as pessoas nesse domingo para as eleições é uma demonstração de cidadania. Então, recurso, subsídio é aquilo que não falta para essa empresa. O que falta, mais uma vez, é a cobrança por conta desse governo que deve fazer valer aquilo que consta no contrato firmado entre ambas as partes. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Palavra vereador Alain. Quem? Em discussão. Presidente, nobres pares, parabenizar o vereador Topete por essa sensibilidade, olhar sempre atento da comunidade, o vereador Rodrigo, que também propôs no mesmo sentido. Acho que tudo isso contribui para que a gente possa ter um domingo festivo de cidadania, como disse o vereador Sérgio, a importância da nossa comunidade, da nossa sociedade, participar, podemos dizer, do momento ápice da democracia do nosso país, que são as eleições do Estado, do país, enfim, para que os munícipes que não têm condição possam poder transitar, possam votar, e que, se Deus quiser, possamos eleger Tarcísio governador e Bolsonaro presidente. Por enquanto é só, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar aqui também o vereador Topete pela ação, o vereador Rodrigo também pela atitude, né, aos demais vereadores também de estar fazendo uso da palavra, né, num ato tão importante, numa data tão importante, principalmente agora dessa eleição, esse divisor de águas aí, né? E também deixar aqui que um ato desse dia de domingo, a gente, há épocas, anos atrás aqui na cidade, a gente já tinha, né? O último domingo do mês, a passagem era livre para o pessoal pegar, andar pela cidade e até os equipamentos, um exemplo mesmo, Parque Anelinas, Cutiapará, era muito utilizado. Então, todo final do mês, o último domingo, era liberada a passagem para estar sendo utilizada. E hoje, a gente está vendo aí,
uma situação que pode estar ocorrendo, uma realidade, mas em um momento só, um momento de eleição. Nenhuma empresa aí a gente vê resmungar ou falar algo. Então, fica aí uma ideia também. Obrigado, só isso, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença também do melhor radialista da cidade de Cubatão, Luiz Roberto, o Raposa, o Pimentinha. Continua em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Sérgio Augusto de Santana para continuar a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, por iniciativa do ex-prefeito municipal Ney Eduardo Serra, através do decreto número 7.793, de 11 de maio de 1999, ficaram suspensos por tempo indeterminado a perpetuação, prorrogação ou venda de campas, gavetas e ossários existentes no cemitério municipal, sob a alegação de que a cidade não dispõe de outro cemitério nem espaço para implantação de uma nova necrópole. Em 27 de outubro de 2000, o decreto número 8.016 excluiu tal impedimento para os ossários, permanecendo os demais. O velório municipal foi construído na administração do prefeito nomeado Aurélio Araújo e inaugurado no dia 3 de abril de 78, pelo prefeito nomeado Carlos Frederico Soares Campos, numa época em que a população de Cubatão era bem inferior à população de hoje. Todavia, passaram-se 44 anos e os prefeitos que administraram essa cidade e o atual não buscaram qualquer alternativa visando atender à demanda natural diante do aumento da população. Atualmente, após 3 anos do sepultamento, os restos mortais são exumados e colocados no ossário geral, sendo que as crianças, esse tempo é apenas de 2 anos. Isso desagrada e transtorna os munícipes que desejam adquirir uma campa ou gaveta no cemitério municipal para cultuar seus entes queridos. Desta forma, apresento propostas da administração municipal, lembrando que atualmente existe apenas 5 ossários que são compostos de pequenas gavetas, sendo que através de uma reforma mais ampla, a municipalidade poderá aumentar esse número para 4.420 ossários, sem se falar do espaço existente entre o jazigo 31 e o muro do Corpo de Bombeiros. Entendo que, após a reforma e construção dessas gavetas de ossários, poderia haver disponibilidade para aquisição das mesmas pela comunidade, como alternativa, já que não existem mais campas e gavetas disponíveis no cemitério municipal. Havendo interesse da administração em aumentar o número de ossários, apresente os seguintes locais. Os jazigos 8 e 9 podem ser ampliados e transformados em gavetas de ossários, tendo em vista que ali existem mais de 80% de gavetas não perpétuas, ocupadas por restos mortais de crianças entre os anos de 1980 e 90. No jazigo 11 existem aproximadamente... crianças construídas aproximadamente 500 gavetas de ossários. Na lateral do cemitério pode ser construído mais de 2.000 gavetas. Na quadra onde se encontra o depósito pode-se construir aproximadamente 320 gavetas. Com esse estudo, seriam aproximadamente 4.240 gavetas de ossário disponíveis à população, que também se queixam da insuficiência de salas de velório. Ressalta-se por oportuno que o fato de o cemitério municipal se encontrar localizado em uma área distante do centro e os demais bairros, necessário que se faz a instalação de uma cantina naquelas proximidades para atender, inclusive, os servidores que ali trabalham e o Corpo de Bombeiros. Dito isto, requer observadas as formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, para que fim de determinar imediata a construção de ossários, no sentido de que os mesmos possam ser adquiridos por aqueles que tiverem interesse em colocar os restos mortais dos seus entes queridos. Requeiro, por fim, que seja deliberado, dada a ciência aos jornais, dos rádios da cidade e região e imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, 25 de outubro de 2022, devidamente assinado por esse vereador. Em discussão? Senhor presidente, só pedir para que os nobres vereadores possam nos ajudar a aprovar esse requerimento, tendo em vista que, eu acho que semanalmente, mensalmente, cada um desses vereadores é procurado por alguém que tem uma preocupação. Infelizmente, eu vejo o caso dos restos mortais do meu pai. Nós não temos campa perpétua no cemitério de Cubatão,
e infelizmente teremos que levar os restos mortais do meu pai para uma outra cidade, assim como os vários munícipes da cidade de Cubatão que estão levando para a cidade de São Vicente, para a área continental. Isso é muito difícil num momento como esse. Nós somos filhos dessa terra e merecemos preservar a história. Eu tenho vontade de preservar a história do meu pai, que ficasse aqui, assim como eu acho que cada um que tem um ente querido que ali está. E aí, para mim, eu peço, para mim é emocionante eu falar sobre isso, porque eu peço a Deus para que a gente consiga transformar isso. E existe a disponibilidade, já existem estudos que podem viabilizar para que seja verticalizado o cemitério municipal, e é essa a minha ideia, por isso eu peço a aprovação desse requerimento. Palavra, presidente. Continua a discussão. Palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, de fato, pedir a Deus para que ilumine a cabeça de nosso gestor, para que tome alguma providência em relação ao nosso cemitério. Estamos chegando novamente finados, não é? E gostaria muito que, pelo menos, fizesse uma manutenção para deixar esse local menos pesado para todas as famílias que vão até ali visitar seus entes queridos. E entra a gestão, sai a gestão e nunca se toma providência referente ao nosso cemitério. Pedidos de novos ossários, de novas campas, etc., ocorrem aqui nessa Câmara, desde que eu acompanho meu pai lá de 2001. E mais uma gestão vai entrar e sair e continua tudo igual. E olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores e senhora. Na gestão anterior, fui procurado por pessoas oferecendo sugestões para resolver a questão do nosso cemitério, e empresários até que fazem administrações de PPPs em nosso país, referente a administrações de cemitérios compartilhadas, parceria público-privada, mostrando o modelo que poderia ser implantado aqui na cidade de Cubatão, e levei ao prefeito esses modelos, possibilidades de adequar essas realidades do nosso município de Cubatão, mas me parece que as coisas entram por aqui, saem por ali e nunca se resolve. Sempre se imputam responsabilidade para os outros, não se assume, e entra e sai mandato e continua tudo igual, com nossos cubatenses, com nossos entes queridos ali sepultados, sempre sofrendo cada vez mais quando vai naquele local. Então eu sei o que é isso, Sérgio, que você está falando, porque um dia terei que passar também, e tantas famílias que passam por isso em Cubatão, e não existe um mínimo de respeito. Nem carpir o mato lá é carpido, nem passar um cal na guia é feito. Ações, como o vereador Alessandro fez no ano passado, referente à manutenção do local, depredação, falta de segurança, má condições para nossos servidores, nossos trabalhadores que estão ali, pouquíssimos trabalhadores. Meu Deus do céu, se não tem respeito pelo vivo, vai ter pelo morto nessa cidade? É a realidade, gente. Então, senhores, espero sorte, que Deus realmente ouça, ilumine e tome providências, porque sugestões foram encaminhadas, mas me parece que o autoritarismo impera nessa cidade. É só que a cabeça de um pensa. É só, senhor presidente. Peço a palavra. Gostaria de chamar o Tinho para ocupar a primeira secretaria, vereador Topete para a segunda secretaria, agradecendo o vereador Alessandro. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alessandro. Em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, já adianto o meu voto favorável. Não tem como não votar favorável. As pessoas procuram porque se preocupam, os vereadores se preocupam, 130 e poucos mil habitantes da cidade se preocupam, mas quem não se preocupa é quem deveria se preocupar, que é o prefeito do município, Sérgio. Assim como é colocado lá alguma justificativa por parte do gestor, porque o solo, porque precisa tal, não se faz nada paralelo a isso, né? PPP, se tivesse de fato a intenção de resolver, de dar uma cara melhor para aquele lugar. Recentemente eu fui num velório do pai de um conhecido, e eu confesso que no meio do caminho me bate um sentimento de medo. E quando eu chego no local, o sentimento é de vergonha. Porque as pessoas que não conhecem bem a política, elas entendem que a política é um só. Quem está no mandato é uma coisa só. Né? E a gente, às vezes, tem que parar um período para explicar. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, a gente cobra as ações do Executivo. Né?
Mas eu fico com vergonha que as pessoas falam assim, caramba, meu, você é vereador, você tem a responsabilidade de não deixar ficar dessa forma. Que forma tinham? Podre o cemitério. Podre, inseguro, escuro, sujo. As pessoas lá vão velar o seu ente querido numa podreira, tio. Não tem uma cozinha para fazer um café, esquentar o leite de uma criança. É louco a coisa. O banheiro. Sabe aquela cortina que fica dentro? Podre, tio. Podre. O município, que a gente sempre cogita aqui e discute isso, do superávit, cara. Cara, é como o Rodrigo falou, se você não se preocupa com os vivos, com as pessoas, com os idosos, com as gestantes, porque idosos, volta a falar, morreram 3 em decorrência da incompetência. As crianças, não tem cuidado com os bebês. Tive recentemente, não deu nem tempo para a gente, aqui alguns problemas na sessão. Eu fui numa unidade básica de saúde, Tinho, que desce o caldo com cheiro de urina de rato do lado de um bebê. Ele vai ter cuidado com o cemitério, Sérgio. Pô, meu. Não tem cuidado com o animal, com a causa animal. Não tem, cara, não tem com os PCDs. Pisa na cabeça da classe, dos servidores, dos aposentados. Vai ser com o cemitério, Sérgio. A gente representou no Ministério Público, a gente aguarda uma decisão. Mas não tem empatia nenhuma, pouco importa. Vai lá chorar no lixo mesmo, porque não tem prefeito. Bom, na coisa, velho. Aí eu volto a dizer o que eu sempre digo. Se tiver alguém aqui que consiga me convencer para que eu fique melhor, cara. Não dá, cara. Aquilo é podre. Não tem cuidado nenhum. Olha, uma cidade, olha o orçamento que a gente vai discutir na quinta. 1 bilhão, 400... Cara, você não tem um olhar sensível para isso, cara. A cidade não tem representante, né? O gestor pouco se importa mesmo. É verdade isso, cara. E a gente precisa fazer ecoar. Ecoar para as pessoas que acham que a gente também tem culpa naquilo. A gente cobra, representei junto ao Ministério Público, é o que eu faço, gritei, foi uma vergonha a nível regional, a tribuna veio cobrir isso aqui. Até eu lembro como se fosse hoje, a repórter falando assim, que é isso? É o cemitério municipal da cidade de Cubatão, com baita de um orçamento, mas que quem comanda a cidade pouco se importa, velho. Tu acha mesmo que vai ter essa preocupação? Aí estão dando um tapa lá, estão fazendo os improvisos por conta do dia de finados. Uma meia boca. Como esse governo é? Um governo meia boca. Olha isso, presidente. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que se encontram, permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua a palavra, vereador Sérgio Santana. Meu tempo já acabou, presidente. Eu volto, o ano que vem eu volto a apresentar os outros trabalhos, tá? Muito obrigado, meu vereador. Questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria de solicitar, pudéssemos ir para a ordem do dia. Consulta ao plenário. Submeta ao plenário a questão de ordem, vereador Sérgio Calçados. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Conforme deliberação no plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 843/2022, projeto de lei número 97/2022, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 de emenda interna, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Concede poderes ao advogado constituído para autenticar cópias reprográficas nos processos administrativos do município e da outras providências. Em discussão. Em votação. Votação está aberta para os nobres pares votar. Em votação, vereador Rodrigo, já votou? Obrigado, vereador. A palavra, vereador Rodrigo. Vereador Alan, já votou? Obrigado, vereador. Posso usar a palavra, presidente?
Com a palavra, vereador Rodrigo, logo após Alessandro. Senhor presidente, nobres pares, hoje se comemora o Dia da Saúde Bucal. Eu gostaria de fazer um alerta aqui, que nós temos aqui em nossa cidade um programa de 25 anos, que é o Preventão, que foi também regulamentado através de uma lei, que é a 4.121/21, de minha autoria, que antigamente só tinha um decreto regulamentador do Executivo, agora uma lei municipal, ou seja, uma política pública da nossa cidade, que já fez o atendimento de mais de 13 mil crianças aqui em nossa cidade. Eu ouso dizer que é um dos programas mais importantes da história de nossa cidade, envolvendo somente as crianças e adolescentes. E nós estamos correndo um risco do próximo ano, temos dificuldades para a continuidade desse programa. Por quê? Só 2 dentistas estavam à frente desse programa aqui na nossa cidade de Cubatão. E um deles aposentou, que é o Dr. Mário, muito conhecido por todos, um excelente profissional, pessoa. E espero muito em que a partir do próximo ano, esse programa dê continuidade, tamanha importância que tem para a história da nossa cidade, como diz hoje o Dia da Saúde Bucal. A saúde começa pela boca. Então esperamos que não diminua, que seja fomentado esse programa. E nesse sentido, eu já fiz minha parte. Apresentamos uma lei, instituímos como programa institucional na cidade de Cubatão, apresentei várias emendas impositivas para o retorno das cartilhas para a orientação das nossas crianças, das famílias, referente à saúde bucal. Também emenda para ter o escovódromo nas escolas, acompanhando, chegou, tá vendo? O vereador Topete sabe, e esse vereador ainda não chegou a informação, mas que bom, porque eu vou acompanhar agora e saber direitinho, né? E que o ano que vem seja fomentado. E por nós mesmos, vereadores dessa casa, que estamos vivendo o momento das emendas impositivas. Salvo engano, amanhã é o prazo final da apresentação. Então, um instrumento que nós temos de fomentar essas políticas públicas sérias em nossa cidade, inclusive referente à Casa da Esperança, porque passa por dificuldades, tem uma lista reprimida bem grande de pessoas com deficiência aguardando atendimento, e que nós podemos, com as emendas impositivas, envolvendo a área da saúde em específico, encaminhar valores para lá, para que possamos ampliar esse atendimento para todas as pessoas que têm essa necessidade em nossa cidade. Então, senhores, essa responsabilidade também é nossa e esperamos em que seja compartilhada, porque é muito importante para essas pessoas que mais precisam esse tipo de ação. É só, senhor presidente. Continua em discussão, palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, nós vereadores, preciso mais uma vez aqui reforçar a negligência, a falta de gestão, a canalice, às vezes, não tem outro nome, né? Porque quando você não cuida das pessoas a qual você é responsável por conduzir as políticas do município e você não conduz, não tem outro nome, pô, né? Então eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, eu não sei se chegou ao teu conhecimento, senhor presidente, as unidades básicas de saúde estão sem médicos. Sem médicos, e eles alegam os médicos não terem recebido, né, o contrato deles que terminou na semana passada e permanece, e ninguém justifica para a gente como é que é, né? Como é que ficou. Eu sei que está sem médico. E olha só que responsabilidade do gestor da cidade. A gente está no Outubro Rosa, promovendo saúde da mulher. É só aqui. Senhor presidente, e a Caixa de Previdência, a cobertura de saúde, foi um choque na cabeça das pessoas, do servidor, que precisa e que tem um procedimento marcado, que foi cancelado os atendimentos. Olha só que irresponsabilidade. Senhor presidente, faltam 35 dias para o término do contrato do Hospital Municipal de Cubatão. E até agora, a irresponsabilidade permanece. Não lançaram, não fizeram o chamamento. A gente não sabe quem vai conduzir os trabalhos do hospital. E eu quero deixar aqui para o senhor pensar, senhor presidente. OS de saúde não é clube de futebol. Para o senhor pensar e os demais aqui da casa, senhor presidente, né? OS de saúde não é clube de futebol. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Sérgio Calçado. Vereador Alessandro, só uma quentinha. Eu acho que o governo tem problemas, vereador Rafael Tucla também, porque ele não consegue nem sequer manter
um servidor público de carreira no seu cargo. O ex-superintendente da Caixa de Previdência, o Diego, pediu a exoneração no dia de hoje. Ele acabou de pedir a exoneração e é preocupante. Por quê? Porque, sendo ele servidor de carreira, ele não vai assinar a sua própria sentença de morte. Ele não vai assinar algo que vai tirar o seu direito ao longo de uma vida de trabalho. Ele, como jovem que é, inteligente que é, jamais fará isso. Mas vamos lá. Quinta-feira, nós irão apresentar para nós, aqui nessa Casa Legislativa, a LOA, o orçamento para 2023. Existem alguns números aqui que causam, assim, nos deixam um pouco preocupado, até porque o governo ele tem preocupação com o esporte, e hoje eu vou defender o secretário de esporte, hein? Vou defender o senhor, secretário de esporte. Olha o quanto esse governo se preocupa com a sua pasta. Eles querem destinar para a sua pasta, no ano de 2023, 8.041.000 reais. Para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Para a Secretaria de Cultura, 10.423.000 reais. Mas para o gabinete do prefeito, onde vai o subsídio lá para a empresa de ônibus, é algo da ordem de 12.823.800 reais. Se nós pegarmos quase que o orçamento, sem contar também a Secretaria de Meio Ambiente, que o recurso repassado para o meio ambiente da cidade de Cubatão, cidade símbolo da ecologia, 5.582.000 reais. Meu Deus do céu, a cidade símbolo da ecologia, a cidade que quer ser uma cidade, município de interesse turístico. Isso é covardia com a nossa mãe Cubatão. É uma covardia os números que serão apresentados para nós aqui. Isso está aqui, gente. Está naquilo que nós iremos apresentar e votar. Isso não é possível. Nós precisamos buscar a força que o parlamento tem. Nós podemos mais. Nós somos 15 legisladores, nós somos 15 vereadores, 14 homens e uma mulher que fomos eleitos pelo povo. E cabe a nós ficarmos atentos, vereadores, vereador Alain. Porque, caso contrário, mais uma vez, é um passa-moleque que será dado a essa Casa Legislativa. E os nossos olhos estarão bem abertos. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais em tratar, declaro encerrada a presente sessão.
A 39ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão terminou em instantes e um projeto de lei em segunda discussão foi aprovado pelos vereadores presentes nesta Casa de Leis. Agora eu converso com Alexandre Mendes, o Topete. O vereador Alexandre Mendes não é vereador. Domingo nós temos eleições para governadores do estado e também presidente da República. O senhor, preocupado com o bem-estar da população, a locomoção da população, o senhor pediu um requerimento e o telespectador gostaria que o senhor falasse o que vem a ser este requerimento para o domingo, dia das eleições. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Eu protocolei hoje na Casa de Lei, aqui na Câmara, um requerimento que pede a isenção da tarifa da aviação Fênix junto ao governo municipal, que trate direto com elas, porque devido à última eleição, muita gente deixou de votar por morar em bairros distantes e votar longe, né? Então não teve as condições de pagar essa tarifa e poder votar. Então por isso tive essa autonomia de protocolar esse requerimento e acredito ter resultado do governo junto com a aviação. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Com a experiência que o senhor tem, com o trâmite que o senhor tem junto ao executivo, à própria empresa, o senhor está esperançoso que isso possa acontecer em prol da população? Sim, já fiz contato já com a empresa também, está esperando um retorno da matriz que não é daqui, né? Que venha esse resultado positivo nas últimas horas aí para a população de Cubatão poder votar e não ter essa abstenção que teve na última eleição. Tá legal. Vereador, um abraço ao senhor, boa tarde, muito obrigado pela atenção, viu? Boa tarde também a todos. Muito bem, está aí a participação do vereador Alexandre Mendes, o Topete, conversando conosco aqui no término da 39ª sessão ordinária realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Lembrando aos senhores que na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo desta Casa de Leis, nós da TV Câmara estaremos transmitindo ao vivo para vocês a audiência pública do LOA, ou seja, Lei Orçamentária Anual, a partir das 10 horas da manhã, tá certo? A todos que nos acompanharam durante esta sessão ordinária, um abraço a todos vocês, ótima tarde e até o nosso próximo encontro.